Capítulo 81 – Desvio de memória. A chegada de um estudioso que correu para uma escola pública para ensinar história por algum motivo foi uma situação inesperada para Duncan e uma oportunidade. O melhor de tudo é que o indivíduo parece ter um relacionamento excepcional com sua sobrinha Nina. Nina não sabia por que seu tio Duncan concordou de repente com a visita domiciliar. Mesmo assim, ela não vai criticar nada de bom. Já faz muito tempo que eles não conseguiam compartilhar um momento feliz como esse. É hora de comer, Duncan acenou para sua sobrinha, que estava atordoada, para se sentar à mesa. Ele havia preparado uma panela de ensopado de peixe e aquecido o pão que Nina comprou esta tarde. Também havia alguns anéis de cebola e batatas fritas que ele encontrou na sacola de compras, mas isso não é algo que o interesse. Lembre-se de acordar cedo para a escola amanhã. Ah, tudo bem, tio Duncan. Nina concordou e obedientemente veio até a mesa. O aroma da sopa de peixe já havia subido da mesa, então o cheiro atingiu a jovem assim que ela se sentou. Com um olhar incrédulo para o tio, é tão cheiroso, tio, quando a sua comida ficou tão boa. Isso também pode ser considerado bom? Duncan não pôde deixar de sorrir. Comparada à culinária sem cabeça de Alice, a avaliação de Nina definitivamente se acertou. Será que eu cozinhava muito mal? Isso não pode mais ser descrito como muito ruim. Você cozinhava de acordo com o padrão de ser aceitável, desde que não matasse a pessoa. Toda vez que você me parava para testar o veneno com você, Nina murmurou, relembrando a experiência arrepiante dos sabores que atingiram sua língua no passado. Uma vez que você fazia um prato tão desagradável que você mesmo não conseguia comê-lo, você tinha que jogá-lo no lixo. Depois, corremos até o restaurante familiar ao lado para resolver o problema do almoço. Quando voltamos, vimos o cachorro do vizinho deitado ao lado da lata de lixo e vomitando sem parar. Desde então, aquele cachorro fugia sempre que te via. Enquanto a jovem continuava, sua voz ficou mais fraca. Na verdade, esqueça o que acabei de dizer. Você nunca gostou quando mencionei essas coisas. Duncan ficou em silêncio. Nas lembranças restantes deste corpo, não havia nada desse tipo mencionado por Nina. Na verdade, esses fragmentos continham apenas a felicidade que compartilhavam. Acho que também houve muitas interações estranhas e bobas que se dissiparam após a morte do homem. Duncan precisaria ser mais cuidadoso ao tocar em tais assuntos. Enquanto Nina quebrava silenciosamente um pedaço de pão duro e o mergulhava no delicioso caldo, Duncan aproveitou a oportunidade para estender a mão e esfregar o cabelo da criança. Tio, a garota olha surpresa. Não se preocupe, a pesquisa do seu tio sobre o novo prato foi um sucesso. Duncan disse solenemente como se quisesse dizer isso. Os dois trocaram um longo olhar como se quisessem confirmar se o outro estava mentindo. Então, do nada, a garota começou a rir histérica. Tio, você está tão engraçado. Não zombe dos adultos, Duncan lançou um olhar de soslaio para Nina enquanto sorria maliciosamente. Ah, certo, pretendo arrumar a loja nos próximos dias. Então, se você vir algum objeto estranho que você não reconhece, não toque nele até eu voltar. Ele está se preparando para o próximo transporte de itens entre os dois lugares enquanto desenvolve a habilidade de AI. Infelizmente, é provável que haja itens que ele não conseguiu esconder dos olhos de Nina, então é melhor que ele a vacine com antecedência contra as mudanças. Nina não suspeitou de nada e rapidamente acenou com a cabeça enquanto o Capitão Fantasma continuava. Também pretendo adicionar uma mão extra na loja para cuidar das coisas. Isso é caso eu saia durante o dia, então não se surpreenda se encontrar um estranho na loja, ok? Desta vez, ele estava abrindo caminho para a chegada de Alice. Ainda há muitas coisas a considerar antes de deixar o boneco entrar no Plend. Como garantir que a existência sobrenatural de Alice não causaria danos ao ambiente ou cobrir essas juntas para que outros não percebessem que ela é uma marionete? Mas o mais importante é que ele precisa descobrir como manter a cabeça bem aparafusada sem cair aleatoriamente. Nina olhou surpresa para Duncan. Tio, você está até contratando um novo balconista para ajudar na loja.
Isso é um grande negócio. Você já escolheu alguém? Que tipo de pessoa eles são? Duncan pensou por um momento, tentando filtrar de sua cabeça uma longa lista de adjetivos não tão bons, até que fez uma careta. Na verdade, não há muitos pontos positivos que ele possa dizer. Isso é o uma jovem trabalhadora. No final, a única palavra que ele poderia usar para descrever Alice de uma forma positiva era trabalhadora. Então ele viu a expressão no rosto de Nina mudar sutilmente. A menina olhava o tio de cima a baixo até não conseguir mais se conter. Mocinha. Tio, você está... Duncan tinha experiência nessa área, então sabia exatamente o que a sobrinha estava pensando. Batendo imediatamente na mesa para reimpor sua condição de mais velho, concentre-se no jantar. Pare de pensar em outras coisas. Nina imediatamente conteve o riso e deu um grito por dentro. A intrometida fada interior estava enlouquecida agora. No entanto, aquela risada deliciosa foi prontamente substituída por um rosto surpreso e com os olhos arregalados depois de provar o peixe. É tão bom, tio. Duncan riu enquanto partia um pouco do pão para alimentar Ai. Então coma mais. Ainda há mais alguns na cozinha. Sem mais nem menos, Nina e seu tio Duncan compartilharam um jantar caloroso e feliz que há muitos anos não era possível dentro deste antiquário. E depois que tudo foi limpo após o jantar, Duncan parou novamente a garota, que estava prestes a voltar para seu quarto para descansar. Ele tinha algo para confirmar. Nina, tenho algo que quero te perguntar. Nina ficou curiosa. Qual é o problema? Você se lembra de coisas de quando você era criança? Duncan deliberou sobre por onde começar e relembrou o que ouviu dos cultistas. As coisas que aconteceram quando você tinha 6 anos. Nina franziu a testa diante da pergunta estranha. Ela não sabia por que seu tio mencionou de repente o antigo incidente de 11 anos atrás. 11 anos se passaram e ela tinha apenas 6 anos naquela época, então suas lembranças não são das melhores. Como tal, seu coração não sentiu muita tristeza ao mencionar a tragédia daquela época. Eu era jovem e não consigo me lembrar de muitas coisas, mas lembro que era uma bagunça. Havia adultos em pânico por toda parte. Alguns dizem que houve um vazamento em uma fábrica perto de Crossroads. Outros afirmam que houve um frenesi coletivo na Lower Third Street. Alguns até alegaram que isso aconteceu no setor superior também. A maior parte do que eu sei foi recontado para mim pelos adultos mais tarde. Duncan pensou por um momento e olhou nos olhos de Nina. Então você se lembra de um incêndio? Eu fugi daquele grande incêndio com você. Seus pais, eles estavam naquele incêndio. Ele apenas mencionou isso provisoriamente, mas não esperava que Nina arregalasse os olhos de repente e reagisse com tanta força. Fogo. Tio, você realmente lembra que houve um grande incêndio naquela hora? Aspas. Claro que me lembro. Duncan sabia que algo estava realmente errado com base na reação de Nina. É errado eu lembrar que há um incêndio. Também me lembro que houve um grande incêndio, disse Nina rapidamente, até um pouco animada. Mas quando contei aos adultos ao meu redor, ninguém conseguia se lembrar. Todos disseram que eu estava com medo e imaginando coisas. Não tinha lugar para pegar fogo. Depois, quando fiquei mais velha, até me esforcei para encontrar o jornal original. Falando nisso, ela parou e balançou lentamente a cabeça com uma expressão estranha. Mas até o jornal não mencionou incêndio. Todos os registros dizem que houve vazamento em uma fábrica. Os produtos químicos causaram alucinações generalizadas. Fim do capítulo. Capítulo 82 – O fogo que existe apenas na memória. Nina voltou para seu quarto e dormiu. Neste mundo, a maioria das pessoas vai para a cama cedo e acorda cedo porque o tempo após o pôr do sol é perigoso. O brilho da criação do mundo pode fazer com que o mundo chegue ao seu auge e, mesmo que haja luzes na cidade, as pessoas ainda devem enfrentar a noite com cautela. Duncan não sentiu nem um pouco de sono esta noite. Ele apagou as luzes da casa e foi até a janela de camisa, admirando casualmente a vista noturna da cidade-estado de Plende enquanto relembrava sua conversa com Nina após o jantar.
Nina se lembra de um incêndio, e o resto de seu corpo se lembra de quando eles fugiram daquele prédio que desabou. Naquela noite, as ruas estavam em frenesi, com gritos e gritos de medo envoltos na neblina. No entanto, apenas os dois se lembram daquela chama terrível nos dias modernos. Nina havia conversado com outros adultos sobre isso, é claro. No entanto, todos descartaram isso como uma memória perturbadora depois que uma criança passou por algum evento traumático. Isto foi reforçado pelo jornal de 11 anos atrás, alegando que há apenas um vazamento na fábrica no setor inferior, perto da encruzilhada. Duncan franziu a testa ligeiramente, refletindo sobre outro ponto suspeito que encontrou, que era ele mesmo. Segundo o relato de Nina, tio Duncan não se lembra do incêndio. Só ela faz. A garota até mencionou isso ao tio Duncan, embora devesse ser Ron, na época, quando ela era criança. No entanto, como todos os outros adultos, seu tio Duncan descartou a ideia de o garoto estar assustado e ter alucinações. Onde as coisas deram errado? Porque o tio de Nina não se lembrava do fogo, mas consigo encontrar claramente a imagem correspondente nas profundezas deste corpo. Será que Ron está mentindo para sua sobrinha esse tempo todo? Ou a memória foi aberta porque assumiu o controle deste corpo? Duncan inconscientemente bateu os dedos no parapeito da janela, refletindo silenciosamente sobre a linha do tempo. Segundo o que ele apurou dos sunistas, há 11 anos, o fragmento solar apareceu pela primeira vez no território da cidade-estado de Plende, fazendo com que uma visão de grande alcance ocorresse dentro dos limites da cidade. Esse também foi o ano em que Nina ficou órfã. Embora muitos civis tenham sido afetados, ninguém parecia se lembrar do incêndio além de Nina. Desde então, o fragmento solar está adormecido, sem sinais de atividade adicional. Então, avançando para 4 anos atrás, os seguidores do Deus do Sol tentaram despertar novamente o fragmento do Sol adormecido. Esse incidente foi extinto pela recém-promovida inquisidora Vanna e foi um duro golpe para aqueles cultistas. Desde então, a Igreja do Sol foi efetivamente expulsa de Plende após aquele expurgo massivo. No entanto, isso não significa que o ritual fracassado não tenha surtido efeito. Pelo contrário, a energia reunida dos mortos agitou o fragmento adormecido do Sol. Naquela época, o tio, de quem Nina dependia desde que ficou órfã, contraiu uma doença estranha. A doença acabou atormentando o homem a ponto de ele recorrer a qualquer remédio, inclusive ingressar nas fileiras do culto do Sol como servo. Avançando para um tempo não muito distante, a notícia do fragmento solar ativo começou a atrair suntistas para se reunirem na cidade para realizar uma cerimônia de sacrifício. Foi quando Duncan interveio e se envolveu. Ao longo da linha do tempo, muitas coisas parecem estar vagamente conectadas, mas todas carecem de evidências importantes para provar. Mas o mais suspeito continua a ser o acontecimento ocorrido há 11 anos, quando o fragmento do Sol causou uma enorme visão. As autoridades da cidade-estado apagaram a verdade sobre aquele acidente e apagaram os vestígios do incêndio. E então, para manter a ordem, tudo foi divulgado como uma alucinação coletiva causada por um vazamento na fábrica. Mas isso não explica por que o incêndio não existe nas memórias de muitas pessoas, a menos que as autoridades tenham feito grandes esforços para remodelar as memórias de todos os envolvidos. E há outro ponto. Neste mundo, anomalias e visões estão abertas ao público. Assim, até as crianças sabem da existência e da nocividade das coisas sobrenaturais. As autoridades estão obviamente conscientes disso e sempre aderiram à política de anunciar antecipadamente os perigos para garantir que os cidadãos tenham um sentido de autopreservação. Então, se é realmente apenas um incêndio causado por poderes sobrenaturais, por que eles têm que esconder isso? A menos que, há uma questão mais significativa por trás do incêndio, tanto que até a divulgação de uma notícia pode causar algum efeito dominó de propagação. Duncan franziu a testa de repente ao pensar nisso. Ou existe outra possibilidade? O fenômeno é de natureza estranha.
Em muitos casos, os danos que causa não se limitam apenas ao nível físico, mas distorcem até a cognição humana e as informações escritas no papel. E se o fragmento solar tivesse contaminado tudo, desde civis até o topo do governo da cidade? Uma parte de Duncan sentia que estava indo longe demais em suas teorias. Como um novato no campo dos acontecimentos sobrenaturais, a sua imaginação carecia de apoio credível. Mas, por outro lado, ele também não conseguia parar de seguir em direção a essas teorias. As memórias das pessoas, os registros das autoridades e até os arquivos escritos há uma década poderão ser distorcidos e substituídos. Claro, algo assim teria sido descartado por ele imediatamente no passado. No entanto, ele não poderia acreditar mais nesse fenômeno. Por quê? Porque o local onde ele estava agora se chamava Duncan Antique Shop, uma empresa especializada na venda de falsificações para os moradores locais. Com um suspiro suave, Duncan abaixou a cabeça e olhou pela janela do segundo andar para a rua iluminada por lâmpadas a gás. Agora só restava uma pergunta: por que Nina se lembra do incêndio quando todo o resto dizia o contrário? Isto foi crucial e a chave para resolver a grande questão. Reticências. Setor superior da planície, em casarão do dirigente. Vanna acorda de um terrível pesadelo. Mas desta vez, o pesadelo não estava mais relacionado ao sol negro como costuma acontecer, nem apontava para o retorno dos desaparecidos do subespaço. Em vez disso, ela sonhou com o que aconteceu quando ela era criança. Naquela noite de neblina cheia de sangue e fumaça, tudo o que ela conseguia lembrar eram os gritos horríveis das multidões em pânico tentando fugir das sombras que a perseguiam. Tudo o que Vanna podia fazer quando era uma criança indefesa de 12 anos era ver tudo queimar. Sabendo que não conseguiria descansar esta noite, a inquisidora levantou-se da cama e foi até a cômoda onde havia um espelho. Olhando para seu próprio reflexo, a senhora claramente não estava se sentindo bem até sussurrar o nome da deusa da tempestade. Feito isso, uma onda de paz e clareza retornou à inquisidora. Pelo menos não estou sonhando com aquele navio agora. Assim que sua voz baixou, a senhora de repente ouviu passos vindos do corredor onde prontamente veio uma batida na porta. Vanna, você está tendo pesadelos de novo. Era a voz do tio dela, o administrador mais admirado da cidade-estado. Estou bem. Vanna se firmou e arrumou um pouco as roupas antes de abrir a porta. Dante Wayne, um homem de cabelos grisalhos e não muito corpulento, estava parado na porta e observava a sobrinha com preocupação. Tendo perdido um olho em um incidente, o homem agora possui um globo ocular feito de rubi com delicados padrões dourados dentro do globo ocular. As cicatrizes horríveis dos 11 anos teriam assustado qualquer adulto desconhecido, muito menos uma criança. Ainda assim, Vanna sabia o quanto seu tio era gentil e justo, apesar do rosto severo. Eu tive um pesadelo, ela esfregou os olhos, seu tom um pouco desamparado, eu não esperava acordar você. Não se preocupe com isso. Eu sou velho, tenho sono leve. Dante Wayne continuou mostrando uma cara preocupada, sonhando com a infância de novo. Aquele incidente de novo. Fim do capítulo. Capítulo 83, O Emaranhado. A mente de Vanna finalmente se acalmou um pouco depois que seu tio trouxe um licor de ervas. O poder dos remédios e do álcool sempre ajudou a aliviar a tensão de uma pessoa, independentemente da época. Você tem pesadelos toda vez que fica em casa, e é sempre sobre aquele acontecimento da sua infância. A voz de Dante Wayne veio de trás do inquisidor, que havia saído para a varanda e observado a cidade. Como inquisidor, este é um sinal indesejado de fraqueza, murmura Vanna. Ela era mais de uma cabeça mais alta que seu tio, mas a senhora nunca se importava em mostrar seu verdadeiro lado diante desse ancião que efetivamente se criou. Estou angustiado. Você já conversou com Reid?
Ela recomendou 4 tipos de cirurgias cerebrais e 2 tratamentos de punção nervosa. Vanna suspirou, dados os anos de amizade que temos, eu não bati nela. Aspas. Isso é definitivamente algo que ela diria, afinal, ela não lida com pessoas normais com tanta frequência. Dante Wayne balançou a cabeça. Na verdade, eu não esperava que depois de todos esses anos, você ainda estivesse preso pelo pesadelo daquela noite. Eu pensei que tinha saído dessa também. Vanna esfregou a têmpora. Talvez realmente tenha algo a ver com esta casa grande. Assim que eu voltar aqui, vou sonhar como era. Talvez eu deva pensar em fazer outra cerimônia de exorcismo para esta casa, caso contrário vou continuar pensando que esta casa carrega a sombra daquele desastre. Tio Dante contemplou a sugestão e não levante uma objeção. Ainda existe aquele fogo no seu pesadelo desta vez. Vanna acenou com a cabeça. Sim, há incêndios por toda parte. Você escapou do fogo comigo nas costas. Até me lembro claramente que fugimos da cidade do oleoduto da fábrica, e um prédio em chamas próximo foi aos poucos desmoronando no fogo. Falando nisso, ela parou e pousou o olhar no tio. Você não se lembra do incêndio, você? Não só eu não me lembro, como ninguém mais lembra. O administrador de rosto sério balançou a cabeça lentamente. Eu só me lembro dos canos de gás vazando e daqueles cultistas que enlouqueceram. Houve muitas festas naquela noite, mas apenas uma parecia se lembrar de ter visto o fogo violento. Vanna não falou por um tempo e começou a pensar profundamente. Então, depois de um período de tempo desconhecido, ela disse suavemente, exceto pelo incidente do incêndio, minhas memórias e as suas são consistentes, eu não entendi nada naquela época, mas agora sei muito bem que isso deve ser algum tipo de coisa, de força sobrenatural exercendo influência. Mesmo depois de me tornar um santo, ainda não consigo dissipar essa influência. Só poderia haver 2 respostas. O responsável é tão poderoso que deixou uma marca em sua alma para o resto da vida, ou a fonte da influência daquele incidente permanece escondida em algum lugar da cidade. Venho investigando esse assunto há anos, mas, infelizmente, houve pouco progresso até agora. O tom de Dante Wayne terminou com uma sugestão de desculpas. Não só por não ter conseguido resolver o sofrimento da sobrinha, mas também por não ter investigado um caso antigo como o mais alto funcionário do governo. O grande caos, há 11 anos deixou uma cicatriz muito profunda, tanto física como mentalmente, em todos os envolvidos. Vanna sabia que esse assunto não era apenas seu próprio fantasma no trabalho, mas também uma praga no coração de seu tio. Não sabendo confortar bem os outros, o inquisidor só pôde tentar desviar o assunto. Lembro que muitos cultistas foram presos naquela época. A julgar pela contagem da avaliação após o combate, esse incidente foi ainda maior do que o incidente do Sol Negro, há 4 anos. Sim, milhares de pessoas foram presas, tantas que me perguntei como é possível que tantos cultistas se escondessem dentro de Plende sem serem notados. Dante Wayne suspirou, e há mais de uma seita envolvida, há os suntistas que seguem o Sol Negro, aniquiladores que adoram o Senhor Inferior, e até mesmo aqueles missionários Ender que adoram o próprio subespaço. Todos esses vermes nas sarjetas surgiram naquela noite, perturbado e causou estragos. Vanna olhou para Dante com mais intenção agora, mas de acordo com os resultados do interrogatório subsequente, nenhum dos sabotadores presos pelas autoridades pode ser chamado de mentor. Ninguém sabe por que causaram o caos naquela noite. Foi como se todos tivessem sido detonados ao mesmo tempo e entrassem em loucura coletiva. Dante ficou um tempo sem falar porque também acreditava que não era normal. Então percebeu o olhar vindo da sobrinha. O motivo da sua irritabilidade não deveria ser só por causa daquele pesadelo, não é? Mencionar repentinamente essas coisas está relacionado à recente situação instável na cidade-estado. Vanna não se esquivou da pergunta, existe realmente uma certa ligação. Os suntistas convergindo para Plende estão em busca de uma anomalia, chamada Fragmento do Sol, e o desaparecido reapareceu no mundo real quase simultaneamente.
Tudo aponta para nós aqui, me lembrando do caos de 11 anos atrás. Aspas. Ordenei a todos os portos que fiscalizassem rigorosamente a movimentação de pessoas e me comunicasse com os demais administradores das cidades-estados vizinhas. Já reprimimos muitos cultistas e efetivamente cortamos seus meios de fluir para o Plende por causa dessas medidas. Tudo o que resta a fazer é esperar pelo que a Igreja fará. A área sobrenatural é a especialidade dos guardiões. Falando nisso, o administrador de meia-idade parou de repente, como se estivesse pensando nas seguintes palavras. Mas depois de um momento de hesitação, ele decide que é melhor dizer: quanto à questão dos desaparecidos, não posso ajudar muito no reino transcendente, mas no aspecto mundano, tenho uma ideia. Aspecto secular? Vanna franziu a testa. Espere, você quer dizer. Lucretia Abnomar, capitã do navio de exploração pioneira Bright Star, e Tyrion Abnomar, o líder pirata dos mares do norte e capitão do Sea Mist, disse Dante sem pressa. É verdade que o desaparecido é um navio fantasma além da compreensão da realidade, mas enquanto for membro do mundo real, o mundo real terá uma âncora relacionada a ele. Eu me pergunto como o filho e a filha do capitão Duncan reagirão ao reaparecimento do pai no mundo. Os olhos de Vanna se arregalaram lentamente. Ela estava acostumada a usar métodos simples e brutos para lidar diretamente com seus inimigos, então nunca havia considerado nada relacionado aos desaparecidos dessa perspectiva. Mas logo a senhora franziu a testa. Mas ouvi dizer que aqueles dois dificilmente lidam com as autoridades da cidade-estado. Eles são governantes de seu próprio território no mar sem limites e mantêm um relacionamento frio com as cidades-estado. Isso é normal, afinal eles são filhos daquele capitão fantasma. The Bright Star e Sea Mist são as duas escoltas do Vanishit original. Embora tenham se separado há 100 anos, aos olhos da maioria das cidades-estado, ainda são a personificação de maldições e perigos. Não é tanto que eles tenham alienado o mundo civilizado, mas sim que o mundo civilizado os evita ativamente. Vanna franziu a testa e pareceu desconfiada do plano do tio. Então você espera que eles venham ajudar Plende contra o pai? É apenas uma ideia, mas vale a pena tentar. Dante ficou sério. Afinal, todos nós sabemos que a estrela brilhante e a névoa do mar se separaram dos desaparecidos há mais de um século. Isso aconteceu antes do evento nas 13 ilhas de Wyderland. Há rumores de que alguns capitães de navios testemunharam a batalha do Sea Mist contra os desaparecidos nos mares do norte, meio século atrás. Nesse ponto, o Vanishit já havia se tornado o lendário navio fantasma. Isto pode explicar a atitude dos dois capitães em relação ao pai. Mais de meio século atrás, naquela época, o Sea Mist ainda era a nau capitânia da Rainha Gélida. Aquele capitão Tyrion provavelmente estava apenas recebendo ordens de proteger a cidade-estado, disse Vanna lentamente enquanto ponderava. Mas você está certo. Pelo menos isso prova que o Sea Mist tem um histórico de confronto com os desaparecidos. Mas ela ainda tinha algumas dúvidas, que expressou após alguns segundos de reflexão. E se a estrela brilhante e a névoa do mar ignorassem Plende, e então? É por isso que isto é apenas uma tentativa, disse Dante calmamente, e vou espalhar a notícia e encontrar uma maneira de levar a notícia aos ouvidos desses dois capitães. Depois disso, só podemos esperar e observar a reação deles. Fim do capítulo. Capítulo 84, Descendência do Capitão Duncan. Até mesmo os fantasmas já foram membros do mundo real, e o desaparecido não foi diferente, apesar do fato de ter caído no subespaço há um século. Foi construído por verdadeiros artesãos do mundo material, e o Capitão Duncan também era um ser humano antes de se transformar em uma sombra do subespaço. Para os marinheiros comuns, tudo relacionado aos desaparecidos deve ser velado com uma camada de maldições e esquisitices, como se o terrível Capitão Fantasma fosse uma criação criada diretamente no subespaço. Ninguém vai pensar se um desastre natural vagando pelo mar traz alguma alegria ou raiva pessoal, nem em suas relações interpessoais. Para eles, Capitão Duncan simboliza um fenômeno natural, uma existência sem vestígios de origem.
O medo constrói muros nos corações humanos, e muros cegam as almas para a verdade do outro lado. Mas como inquisidora especializada em enfrentar esse medo, Vanna sabe discernir as partes verdadeiras de uma série de lendas, exageros e sussurros. O terrível capitão dos desaparecidos, quando ainda era humano, antes dos acontecimentos das 13 ilhas de Witherland, também tinha seus melhores amigos e familiares. Ele também tinha marinheiros e ajudantes leais sob seu comando. Ele também precisava ir ao porto para manter os suprimentos e lidar com as autoridades da cidade-estado. Ele não poderia ter nascido como um desastre natural móvel. O capitão Duncan também teve 2 filhos, o filho mais velho, Tyrion Abnomar, e sua filha Lucretia Abnomar. Ambos estão vivos devido a uma maldical que prolongou sua vida. Tal como o pai, os 2 filhos também comandavam os seus próprios navios poderosos que pairavam nas periferias do mundo civilizado. Como era de se esperar, eles também não foram exatamente gentis com a civilização. Eles são frios, vagamente antagônicos a ponto de os marinheiros nem ousarem ligar a dupla ao infame capitão Duncan. Hoje em dia, apenas os mais instruídos e conhecedores conhecem o relacionamento familiar. Por outro lado, apesar da relação gélida com as cidades-estado, os 2 capitães também não eram hostis. O Bright Star, comandado pela senhora Lucretia Abnomar, era um navio de exploração poderoso e pioneira, apaixonado por explorar os limites do mundo. Há rumores de que o navio chegou ao limite do mundo conhecido, onde testemunhou maravilhas inimagináveis. Ninguém sabe exatamente o que ela procurava no fim do mundo. Ainda assim, nas raras ocasiões em que ela reportava as guildas de aventureiros através de um mensageiro, as histórias contadas eram dignas de serem transformadas em livros e em uma medalha de honra. Claro, ninguém consideraria uma honra se isso significasse tornar-se uma maldical viva. No entanto, esta foi uma prova de boa vontade de que ela ainda estava do lado da humanidade. Tyrion Abnomar, por outro lado, era menos fugaz e distante que sua irmã. O homem estava mais próximo do mundo humano e definitivamente mais perigoso. Há mais de meio século, ele serviu a cidade-estado gelada dos mares do norte e agora é o capitão pirata mais poderoso que navega nessas águas geladas. Este capitão temperamental controlava quase metade das principais rotas marítimas do Mar Frio. Com o Sea Mist como carro-chefe, ele comandou mais de uma dúzia de navios de guerra sob sua bandeira. Mas, na realidade, ele já havia ultrapassado um simples pirata e crescido para se tornar uma potência semi-oficial fora das cidades-estado. Quanto a como este capitão Tyrion deixou de ser um general sob a Rainha do Gelo para se tornar um chefe de pirata, as pessoas tinham teorias diferentes. Alguns dizem que ele foi o mentor da rebelião Frostbite há meio século, o homem que pessoalmente colocou a Rainha do Gelo na guilhotina. Então, usando a riqueza saqueada daquela cidade-estado, ele construiu sua poderosa tripulação pirata. Outra versão era o oposto. Alguns estudiosos acreditam que Tyrion Abnomar lutou pela rainha até o último momento durante a rebelião Frostbite. Que ele se tornou um pirata por despeito das outras cidades-estado e ameaçou a rota marítima por obsessão em vingar a rainha. Vanna não sabia o quanto das especulações neste mundo caótico eram verdadeiras ou falsas e, considerando as personalidades dos 2 capitães, eles não deveriam estar interessados em explicar seus assuntos ao mundo. Mas uma coisa era certa, o reaparecimento dos desaparecidos foi definitivamente um grande evento para eles que precisava de atenção. Afinal, os irmãos haviam traído os desaparecidos com suas respectivas naves há mais de um século, e agora seu pai furioso havia retornado do subespaço. Claro, como disse Dante Wayne, este era apenas um cartão extra. É ótimo se o cartão for útil, mas não se pode confiar nele. Reticências. Quando tocou o campanário da igreja do bairro, o ritmo especial do apito também quebrou o silêncio da noite, sinalizando aos moradores da cidade para acordarem e seguirem com o dia. Nina acordou cedo para preparar o café da manhã hoje. Portanto, o nariz de Duncan já foi atingido pelo aroma de molho de cogumelos e pão antes que ele conseguisse dissipar a sonolência de seu corpo. Sentado à mesa de jantar,
Você quer uma bicicleta? Ele pergunta depois de notar um monte de gente andando pelas ruas do lado de fora da janela. Bicicleta? Nina ficou chocada por um momento e acenou com a mão. Isso é tão caro, e eu não preciso disso. É mais fácil ir à escola, disse Duncan, você não precisa se preocupar com dinheiro. Eu vou descobrir. Ele já havia pensado nisso seriamente. Embora esta loja de antiguidades não parecesse boa, a julgar pela acumulação e rotação de mercadorias no armazém e pelo dinheiro guardado na loja, deveria ter vendas semanais estáveis. Definitivamente mais do que suficiente para alimentar 2 pessoas. Quanto ao motivo de Nina estar tão limitada em seus gastos, isso se deve inteiramente ao fato de Westil ter doado mais da metade de sua riqueza para o culto. O restante foi desperdiçado em bebidas espirituosas e remédios. Agora que essa vida depravada acabou, é justo que Nina tenha um padrão de vida melhor. Claro que ele não sabe administrar uma loja, e os poucos canais de compra que conhece na memória também são um pouco vagos. No entanto, ele conseguiria de alguma forma se adaptasse lentamente. O segredo era acostumar Nina com o fato de seu tio se tornar um ancião confiável novamente. Mas isso é tão caro, Nina abaixou a cabeça e murmurou, depois mordeu o pão duro. Duncan queria dizer algo sobre isso quando sua voz foi interrompida por uma batida no primeiro andar. Tão cedo, quem poderia ser quando ainda nem abrimos? Nina ficou chocada por um momento quando ouviu a batida. Levantando-se, ela desceu correndo as escadas. Vou descer e verificar. Observando a menina em fuga, Duncan partiu um pedaço de pão e atirou-o à pomba que andava à volta da mesa. Você diz, além de abrir uma loja normal, que outra forma existe de ganhar dinheiro relativamente rápido? Precisamos abrir uma empresa de logística. O pássaro de repente deu 2 passos para o lado, batendo as asas com raiva, mas não é divertido para mim. Então ela começou a latir sem parar. Aquele bastardo está furioso e pegou a lança da serpente demoníaca para sacrificar o ancião Tang na estaca. Vou dar um golpe de karatê com um chute de dragão giratório. Haverá sangue em sua cabeça. Tela cheia à frente. Toda a pessoa de Duncan ficou pasma. Ele não conseguia entender nada que o pássaro acabou de falar depois que Nina saiu de lá. Mas ele não podia culpar Ai por explodir daquele jeito. Ela devia estar uma bagunça por dentro em conter a vontade de falar. Então, antes que a pomba pudesse latir mais, a voz de Nina veio de repente do primeiro andar. Desta vez, a voz da jovem parecia um pouco nervosa. Tio Duncan. E há 2 policiais aqui para ver você. Polícia. 2 deles vieram me ver tão cedo. Desta vez foi a vez de Duncan ficar atordoado. Imediatamente ordenando que o pássaro ficasse parado e fora de vista, ele desceu correndo as escadas, onde viu Nina olhando nervosamente em sua direção. 2 policiais estavam parados na porta. Fim do capítulo. Capítulo 85, Recompensa. Duncan afirmou sua compostura e caminhou em direção aos 2 policiais na porta. Ele não tinha nada a temer em qualquer caso. O cara não fez nenhuma sabotagem, nem teve nenhum conflito com as autoridades. Embora o capitão Duncan fosse famoso por aqui, o que o desastre natural móvel do mar ilimitado tinha a ver com esse honesto dono de loja de antiguidades? Se há algo para se suspeitar, seria apenas o fato de ele ter participado da reunião de cultistas antes de sair correndo para denunciar. Espere um minuto, relatório. Duncan de repente lembrou-se dessa barba por fazer e imediatamente teve um vago palpite sobre o motivo pelo qual os 2 policiais vieram à sua residência. Agora ele está ainda mais confiante em seus passos, mas isso obviamente não se traduziu na coragem de Nina. Tio, você deve responder honestamente à pergunta dos policiais, a jovem murmura com urgência enquanto encosta nos ombros do tio. Duncan vacilou de repente e lançou um olhar estranho para sua sobrinha. É essa a imagem que tenho em seu coração. Nina retribuiu o olhar com uma cara ainda mais exagerada. É o mesmo tipo de expressão que acontece quando um alcoólatra jura que não voltará a beber. Aspas reticências. Então, o que mais a polícia poderia vir fazer tão cedo? Duncan.
Ele suspirou desamparado e terminou a distância até a porta com um grande e brilhante sorriso. Bom dia, senhores. O que posso fazer por vocês dois? Senhor Duncan, começou o mais velho dos dois policiais com um tom educado e profissional, encontramos este lugar de acordo com o endereço registrado. A denúncia que você deu aos patrulheiros ontem foi confirmada. Em nome da prefeitura, agradecemos sua contribuição no auxílio na manutenção da ordem. Também estamos aqui para lhe entregar sua recompensa. Quando as palavras caíram, o jovem oficial ao lado dele deu um passo à frente e entregou um envelope de papel que parecia bem grosso. Nina arregalou os olhos depois de ver o pacote. Duncan tinha adivinhado isso. No entanto, ele não esperava que o dinheiro da recompensa fosse trazido diretamente à sua porta assim. Não sendo tímido, aceitou o pacote e ficou surpreso ao ver as palavras 435 Sora, impressas no lacre de cera descartável. É uma quantia generosa para qualquer residência no setor inferior. Portanto, há uma recompensa generosa. Duncan apertou o pacote de papel e saboreou a espessura das notas. Eu nem estava pensando nisso na época. Claro que há uma recompensa. Os Admictors prestam muita atenção à luta contra o mal que se esconde dentro da cidade-estado, especialmente nos últimos tempos. Todos os relatórios válidos são recompensados generosamente, por isso tenha isso em mente. O oficial mais jovem ri divertido com a falta de conhecimento do dono da loja, sem mencionar que as pistas que você forneceu são muito especiais. Ao ouvir isso, o coração de Duncan não pôde evitar estremecer de atenção. Agindo casualmente como se estivesse apenas curioso, a propósito, não me atrevi a ir até lá e dar uma olhada, mas o que exatamente aconteceu? Os dois policiais trocaram olhares e então entraram na loja. Nina não perdeu isso e prontamente fechou a porta atrás de todos. Nós mesmos não fomos ao local. O assunto foi tratado pelos guardiões. No entanto, de acordo com a informação que chegou pelos canais adequados, a situação era terrível, disse o oficial mais jovem, que ainda não tinha aprendido totalmente o tom profissional do seu superior. Você estava certo em não dar uma olhada. Se você tivesse ido, provavelmente teria caído em grave perigo. Duncan ficou atordoado por um momento antes de voltar rapidamente a atenção. Este era o setor inferior, onde o esgoto e as toxinas fluem do setor superior. Se os hereges e o mal fixassem residência, certamente seria nessas vielas miseráveis e sinuosas. Embora o bairro onde ficava o antiquário já pudesse ser considerado um local digno do setor inferior, isso ainda não muda o fato de fazer parte do setor inferior. Favela ou não favela. Por outro lado, mesmo que não considerássemos que pode haver cultistas à espreita entre as pessoas comuns no setor inferior, uma pessoa que se reporta às autoridades e recebe uma recompensa, muito provavelmente seria alvo de vigilância aqui de qualquer maneira. Os oficiais que estão familiarizados com a situação local certamente sabem disso, portanto, o lembrete aqui era um hábito rotineiro e uma ação de boas intenções. Duncan pensou sobre isso e sentiu que o lembrete também estava certo. Este lugar era de fato propenso a cultistas, ele ainda tem o talismã do sol no bolso. Obrigado pelo lembrete, ele agradeceu sinceramente aos dois. Embora o Capitão Fantasma não soubesse qual era o padrão médio aqui, pelo menos os dois da frente deram uma boa impressão. Você quer fazer uma pausa aqui? Não há necessidade, o policial mais velho acenou com a mão e se virou em direção à saída, ainda temos patrulhas que devem ser atendidas. O jovem oficial também respondeu prontamente, se você ainda encontrar pistas no futuro, por favor, informe as autoridades. A segurança da cidade-estado afeta todos e cada um de nós. Claro, Duncan apertou o saco de papel em sua mão e esboçou um sorriso genuíno, sempre fui um bom cidadão que se preocupa com a ordem da cidade-estado. Assim que os dois homens vestindo uniformes azul escuros desapareceram de vista, Nina imediatamente se virou para olhar para o tio, que já contava as notas de dinheiro dentro. Tio, isso é realmente uma recompensa da prefeitura. Você realmente. A garota abriu a boca, mas achou estranho falar a próxima parte.
Você realmente pode fazer coisas boas. Duncan sabia o que Nina estava pensando e riu de sua mentalidade perturbada. Foi quando eu estava voltando para casa ontem. Seu tio, sempre fui entusiasta do bem-estar público. Nina, mas fiquei surpresa por ter uma recompensa tão grande. Duncan não esperou que Nina falasse para murmurar sua ganância interior enquanto olhava para as notas. Isso é mais rápido do que ganhar dinheiro na loja. Houve outra frase que ele não disse. De acordo com as informações que tinha antes, ainda havia muitos cultistas de várias cidades-estado escondidos na cidade. Isso é tudo dinheiro. Nina aproveitou um bom momento para voltar a si. Tio, o que você disse? Nada, esqueça o que eu disse, Duncan disse casualmente e descartou o assunto. Você não estava indo para a escola hoje. Não se atrase. A propósito, quando o Sr. Morris virá para a visita domiciliar. À tarde só tenho uma aula à tarde, disse Nina, como se estivesse pensando em algo. Tio, você ainda vai sair hoje. Duncan acenou com a cabeça, mas estarei em casa antes que seu professor de história chegue. Ao ouvir isso, Nina imediatamente olhou desconfiada para ele. Tio, o que você vai fazer? Duncan sorriu extraordinariamente. Seu tio vai caçar hoje. Ele já tem uma ideia em mente. Já que o talismã do sol era tão fácil de usar e as autoridades estão tão dispostas a oferecer uma recompensa, então por que não aproveitar esse ponto? Ele vai criar problemas para esses suntistas de qualquer maneira. Não há razão para não matar dois coelhos com uma cajadada só. Nina era uma garota inteligente. Mesmo que ela não conheça a história completa, ela já poderia adivinhar o que Duncan quis dizer com caçar, neste caso. Com a testa enrugada, tio, não é certo você fazer isso. Você também disse ontem que deseja operar a loja adequadamente. Se você quiser corrigir a situação com a loja, então você precisa primeiro recrutar um assistente. Eu sei, mas não há contradição em administrar uma loja e ajudar na segurança da cidade, não é? Duncan acenou com a mão para tranquilizar sua sobrinha. Deixe seu tio aqui se preocupar com a loja. Você se concentra primeiro na escola. No entanto, em vez de obedecer, Nina prontamente pegou uma cadeira e sentou-se ao lado dele com uma expressão firme. Nina, tio, é tão perigoso. Nina ergueu os olhos e olhou para seu precioso tio. Duncan, na verdade. Vou ficar de olho em você, Nina ficou lá teimosamente. Agora mesmo aqueles dois senhores já mencionaram o quão perigoso é ultimamente. Uma coisa é que você acidentalmente encontrou o assunto. Como você pode sair ativamente em busca de tais perigos? Duncan ficou surpreso com a declaração da garota de 17 anos porque ela realmente se importa com ele. Embora o caminho fosse teimoso e rude, mas vinha do coração. Eu não quero uma bicicleta. Nina abaixou a cabeça e murmurou baixinho. Vai para a escola. Duncan suspirou e deu um passo à frente com um sorriso, depois bagunçou o cabelo de Nina. Nina olhou surpresa. Você está certo, é perigoso, Duncan disse sério, eu não vou a lugar nenhum. Vou esperar aqui na loja você voltar. Fim do capítulo. Capítulo 86, uma solução melhor. Nina foi para a escola e, como já havia feito muitas vezes no passado, a menina mais uma vez acreditou na promessa do tio de que ficaria em casa até ela voltou. Talvez ela não esteja convencida há muito tempo, mas ainda insiste em manter a fé. Duncan ficou atrás da janela no primeiro andar da loja de antiguidades enquanto observava a figura trotando de Nina rapidamente virar a esquina e desaparecer de seu campo de visão. Tio Duncan esperaria que ela voltasse para casa na loja, como havia prometido. Ai, venha aqui. Assim que o pensamento surgiu em seu coração, um fluxo de chamas verdes riscou o ar e se materializou diante de Duncan. Através da conexão estabelecida pelo fogo fantasma, Duncan pôde perceber claramente a posição da pomba e o estado em que ela se encontra. Embora ainda não fosse possível compartilhar totalmente os 5 sentidos, este nível de percepção já poderia fazer muitas coisas. Duncan abaixou a cabeça e olhou nos olhinhos de feijão mungo de ai, você é realmente muito inteligente.
Você não apenas consegue entender completamente minhas palavras, mas também pode fazer muitas coisas, certo? A pomba imediatamente bateu as asas com orgulho. Lealdade, lealdade. Então eu tenho uma ideia ousada agora. Eu quero que você experimente. Duncan sorriu e tirou do bolso o talismã do sol que agora se tornara um alarme de aproximação de cultista. Ele cuidadosamente envolveu o distintivo com um pano para evitar que fosse exposto a pessoas comuns e depois amarrou-o nas costas de Ai com uma tira de tecido. Vá voar pela cidade e, quando o distintivo esquentar, procure o lugar que ressoa. De preferência diretamente para o prédio. Duncan explica sua intenção: vou acompanhar a localização do meu lado, certo? Primeiro voe ao redor do setor inferior e da encruzilhada. Não vá para o setor superior ainda, pois não estou familiarizado com essa área. Não consigo determinar o endereço apenas com base no posicionamento. A pomba bateu as asas e inclinou a cabeça. Faz batatas fritas? Duncan fez uma careta. Se você conseguir localizar um lugar, então vou enterrá-lo com batatas fritas. Sem dizer uma palavra, o pássaro bateu as asas e saiu correndo pelo portão, como se temesse que o dono se arrependesse do acordo. O capitão fantasma observou com um sorriso o pássaro voar no céu. Com sua capacidade de rastreamento de Ai melhorada, o homem pôde perceber claramente o movimento da pomba através do fogo fantasma. Então, combinando a localização aproximada em sua cabeça com um mapa, Duncan deverá ser capaz de identificar tudo o que encontrar ao longo do caminho. Exalando suavemente, ele se recosta no balcão para esperar confortavelmente. Ele prometeu a Nina que não sairia, pedindo perigo, então é natural que cumprisse sua promessa. No entanto, ele nunca disse nada sobre não escrever cartas de denúncia para a autoridade de sua casa. Para ser justo, esta era uma solução melhor, já que Ai poderia cobrir mais distâncias e aumentar o alcance vagando pela cidade. É claro que esse método também tinha desvantagens, e não era possível coletar informações dos cultistas. Mas Duncan não se importou muito com esse arrependimento. De acordo com a experiência de participar do último comício, os cultistas que podiam ser facilmente encontrados eram na verdade um grupo de lacaios que eram descartáveis pelos responsáveis. Os peixes grandes precisariam ser descobertos de forma diferente, daí o motivo pelo qual o Capitão Fantasma mudaria o plano. Além disso, não vamos esquecer que Ai tinha mais habilidade do que apenas voar por aí com um sensor, seu trabalho era entrega expressa. Imagine encontrar um peixe grande que não estava preparado. Ai poderia atacar e transportar o inimigo para o desaparecido. Nesse ponto, haha. Não há escapatória para o pobre otário a essa altura. Duncan poderia passar um bom tempo interrogando o prisioneiro. Então, para completar, ele ainda não tinha experimentado transportar humanos vivos. Duncan não sequestraria pessoas aleatórias nas ruas para seu próprio ganho, mas ele não teria nenhum escrúpulo em experimentar com cultistas implacáveis que cometeram assassinato em massa. Quando necessário, mesmo o lixo puro pode ser consumível, adequado. Duncan recostou-se na cadeira e saboreou a sua própria engenhosidade. O único problema agora era considerar como ele explicaria a Nina por que as autoridades dariam tantas recompensas ao tio dela. Enquanto o homem insistia no assunto, outra ideia surgiu de repente: será que existem bancos neste mundo que se desenvolveram na era industrial? Este foi o resultado inevitável e uma condição necessária para o desenvolvimento da economia mundial. Embora o sistema bancário deste mundo deva ser muito menos conveniente e difundido do que na Terra, a função de conta mínima ainda deveria existir. E, claro, o proprietário original deste órgão não tinha conta bancária. O homem não se saiu bem na vida, então é inútil fazê-lo. Além do mais, os serviços bancários são geralmente reservados para aqueles que vivem no setor superior, uma vez que pessoas como a família de Nina tinham poucos fundos disponíveis. Mesmo assim, os bancos estão tecnicamente abertos a todas as esferas da vida, independentemente do estatuto de cada um. Acontece que há um banco na encruzilhada que ele poderia visitar. Decidido, Duncan pretende fazer uma visita nos próximos 2 dias.
Suas atividades vão se expandir rapidamente nesse ritmo. É crucial que ele tenha estabelecido a base antes que as coisas realmente ganhem força. Além disso, fornecer o número de uma conta bancária nas cartas de relatório significaria que ele poderia deixar de deixar seu endereço pessoal diretamente nos papéis. É claro que se isso era viável terá que ser tentado mais tarde, afinal, o proprietário original de seu corpo tem pouca experiência com o Departamento de Segurança da Cidade-Estado, ou, estritamente falando, muita experiência positiva, mas Duncan acha que foi razoável o suficiente. Neste mundo perigoso, a denúncia anônima deveria ser uma escolha normal para muitos cidadãos entusiasmados que trabalham sob cautela. Por hoje, ele vai ficar na loja de antiguidades e relaxar. Ele ainda não abriu pessoalmente esse negócio, então já é hora de começar. Duncan espreguiçou-se e levantou-se de trás do balcão, depois lentamente chegou à porta principal, onde virou a placa para o lado, aberto, contra o vidro da janela. Perto da encruzilhada, dentro da fábrica dilapidada e abandonada, os guardiões da igreja já haviam bloqueado a área quando a inquisidora Vanna chegou com sua espada abençoada amarrada na cintura. Ela está sendo acompanhada por 2 sacerdotes da tempestade enquanto eles descem as escadas até o porão. Aqui tudo permaneceu igual depois de receberem uma denúncia e descobrirem a manifestação, que até agora foi prontamente isolada. No enorme porão, o cheiro nojento de sangue era particularmente forte. Misture esse cheiro com a picada pungente de produtos químicos queimados e partes decapitadas de mortos espalhadas pelo chão, tal cena aterrorizaria até os corações mais fortes. No entanto, a inquisidora não era uma daquelas almas fracas. Ela está focada e carrancuda porque não há vestígios ou pistas dos agressores aqui. Foi uma batalha esmagadora unilateral. Os agressores superavam em muito esses cultistas, que eram basicamente pessoas comuns. Além disso, o ataque parece ser repentino e abrupto, com muitos dos cultistas incapazes de resistir ou reagir a tempo. Quem é responsável? Transcendentes selvagens com quem esses cultistas têm uma rivalidade pessoal. Ou outra poderosa ordem de heresia. Talvez algum tipo de sacrifício sangrento fora de controle que enlouqueceu. O jovem inquisidor estava perdido em pensamentos. Fim do capítulo. Capítulo 87 – A investigação de Vanna. Apenas os corpos dos cultistas foram deixados na manifestação, e nenhuma evidência foi encontrada para provar a identidade dos agressores, tornando a investigação muito difícil. Mas uma coisa é certa, definitivamente não foram pessoas comuns que realizaram este ataque com base no cheiro pungente e peculiar que permanece no ar, é o vestígio das chamas que foram contaminadas. Vanna examinou cuidadosamente as lamparinas a óleo deixadas no porão. Ao lado dela, um padre havia retirado pós e poções especiais do kit para analisar as lâmpadas em busca de resíduos que não deveriam aparecer no mundo real. O fogo sempre foi a coisa mais notável neste mundo. É a ordem visível, a caligrafia dos deuses quando fazem contato com o mundo, a evidência de que a civilização ainda existe. Quando a chama queima, tudo muda e deixa a sua marca. Portanto, se houve uma batalha de nível sobrenatural aqui, as chamas deveriam conter alguns vestígios correspondentes deixados ali. Depois que o padre começou a se ocupar, Vanna voltou ao meio do porão para examinar o cadáver de um herege do sol que havia caído ali. Quase todos os ossos do corpo foram quebrados, como se tivessem sido atingidos diretamente por um bisão furioso. É difícil imaginar que tipo de arma poderia ter causado tal resultado, disse um legista ao lado dela. Ataque de força contundente, uma força bruta que poderia quebrar dezenas de ossos de uma só vez. Vanna franziu a testa ligeiramente. O que é isso? Um martelo com diâmetro de 1 metro? O legista balançou a cabeça. Improvável, comparadas a essas, as cinzas ali no final são mais suspeitas. Vanna chegou ao fim do porão e viu as cinzas mencionadas pela outra pessoa. Há um conjunto completo de roupas espalhadas pelo chão, e as cinzas preto-acinzentadas espalhadas entre as roupas indicam que deveria ser uma pessoa antes de morrer.
Não há dúvida de que é algum tipo de poder sobrenatural em ação. A julgar pelos vestígios, pode ser uma espécie de chama anormal, julgou Vanna com base na avaliação rápida. Em seguida, voltando-se para o legista atrás de si, é difícil para uma chama normal transformar alguém em cinzas enquanto preserva as roupas da pessoa. A parede mostra sinais de impacto, e este cultista parece ter sido atingido por uma força enorme antes de ser queimado pelas chamas, disse outro clérigo no local. Este cultista foi o único em toda a cena que mostra sinais visíveis de ter sido morto por forças sobrenaturais e um poder que nunca vimos antes. Além disso, também encontramos um ponto no canto que foi gravemente corroído por um elemento desconhecido. Infelizmente, não encontramos nenhuma substância física residual que pudesse nos indicar sua origem. Talvez seja também o efeito de um poder sobrenatural. Pode ser um feitiço lançado por uma pessoa ou pode ser uma anomalia, disse Vanna casualmente. Isso foi descoberto pelo relatório do cidadão. Sim, um cidadão entusiasmado ouviu os barulhos estranhos na fábrica abandonada e relatou aos policiais e guardiões próximos. Eles estavam no meio da troca de turnos da noite. O sacerdote ao lado dela assentiu, esses cultistas são muito cautelosos. Eles apagaram os vestígios de suas atividades após entrarem na cidade-estado e se esconderam com sucesso na Cidade Baixa. Se não fosse por este ataque, eles provavelmente seriam capazes de continuar sem a nossa detecção. Significa apenas que há mais tocas como esta escondidas nas sombras, comenta Vanna com voz pesada. As sarjetas e becos da Cidade Baixa são o foco da investigação desta vez. Assim que ela estava na metade de suas palavras, um guardião de repente apareceu pela lateral, segurando algo na mão. Inquisidor, olhe isso. Vanna imediatamente ergueu os olhos e viu o guardião segurando uma pequena bandeja contendo várias balas de cobre ligeiramente deformadas. Encontramos 2 revólveres que foram disparados no local. Essas balas deveriam ser dessas armas, relata o guardião. E o sangue nas balas provavelmente é do atacante. Os olhos de Vanna pousaram sobre aquelas balas e confirmaram a avaliação de sua colega. A ponta estava toda deformada e contraída, mas improvável que fosse o resultado de atingir a carne, a menos que cada uma dessas balas atingisse o osso. Tal precisão seria difícil. Além disso, como essas balas, que claramente atingiram o alvo, ficaram para trás no local. Vanna pensou cuidadosamente e surgiu com 2 possibilidades: ou o atacante operava a si mesmo para remover as balas antes de partir, ou o atacante tinha uma capacidade física especial para drenar a bala do corpo, confiando nos seus músculos. Qualquer que fosse a possibilidade, uma coisa era óbvia. Este poderoso agressor eliminou todos os cultistas aqui sem demora, apesar de ter sido baleado várias vezes, e então removeu calmamente as balas após o incidente. Vanna olhou para as próprias mãos ao pensar nisso. Ela poderia fazer algo parecido com isso, mas é precisamente porque ela sabe o quão difícil seria para a carne mortal. Aquele que matou esses cultistas deveria ser um transcendente fisicamente fortalecido, e a arma usada é algum tipo de arma grande e contundente. Vanna virou a cabeça e disse a uma comitiva. O outro lado tem uma rica experiência de combate, é obstinado e extremamente poderoso. Considerando as armas utilizadas, a figura também deveria ser muito alta e um mestre da chama. Desde o julgamento preliminar, o perpetrador é hostil ao herege do sol. Por enquanto, não podemos determinar se estão do nosso lado ou não. Informar todos os tutores e policiais de todos os níveis para prestarem atenção àqueles que atendem às características acima. Se um alvo suspeito for encontrado, dê prioridade à denúncia. Não haja precipitadamente até que seja feito contato com os principais supervisores. O guardião que servia de comitiva imediatamente abaixou a cabeça. Sim, inquisidor. Vanna exalou suavemente e depois esboçou mentalmente como seriam os atacantes no local do comício: um homem de 2 metros de altura empunhando uma massa ou martelo gigante. A pessoa é calma e fluente em artes marciais e pode invocar uma chama para cumprir suas ordens. É assim que deveria ser.
De volta à loja de antiguidades. Duncan tinha acabado de despedir o segundo cliente com um sorriso no rosto após a abertura esta manhã. A cliente era uma senhora bastante gordinha que parecia satisfeita com a compra, já que frequentava regularmente a loja. Hoje ela gostou de um par de vasos destinados ao novo vizinho. Obviamente, o vaso não era uma antiguidade autêntica, mas sim uma importação do mercado atacadista com data de fabricação da semana passada. Depois de jogar algumas notas amassadas na gaveta, Duncan recostou-se atrás do balcão, sentindo-se um pouco mais calmo em seu humor impetuoso. Pelo menos por enquanto, abrir esta loja de antiguidades era uma novidade divertida para ele. O lucro de 6 moedas dificilmente seria suficiente para saciar o apetite de Duncan. É melhor continuar reportando cultistas e colher a recompensa depois. Duncan dividiu sua energia e prestou atenção à situação do lado de Ai. O pássaro havia chegado ao quarto quarteirão, infelizmente, nenhuma reação veio do talismã solar até agora. Claro, isso era de se esperar. Embora muitos cultistas estejam invadindo a cidade-estado de Plend, eles não estão a ponto de florescer em todos os lugares. Além disso, o trabalho não era fácil por natureza. A caça requer paciência. Duncan aproveitou esse momento de silêncio, dividindo sua energia para prestar atenção aos movimentos da pomba, enquanto ocasionalmente mudava para a situação no desaparecido. Ele também controlaria seu corpo principal no navio e andaria enquanto observava Alice mexer nos itens a bordo. Uma vida assim não seria tão ruim se ele olhasse as coisas de maneira positiva. Nesse momento, um som nítido e agradável de sinos veio de repente da direção da porta, interrompendo seus pensamentos mal-humorados em seu lazer. Bem-vindo, Duncan disse casualmente enquanto olhava para a porta, onde um velho cavalheiro de cabelos grisalhos havia entrado. Era um velho cavalheiro bem vestido, com um casaco marrom escuro novo e elegante, sapatos de couro polido nos pés, uma bengala preta de material desconhecido na mão e uma gravata borboleta meticulosa. Não é como o guarda-roupa de quem apareceria na Cidade Baixa, mas mais como o pessoal da encruzilhada onde a classe média frequentava. Duncan não tinha ideia sobre as chamadas pessoas decentes deste mundo, mas percebeu à primeira vista que este velho cavalheiro não era um cliente comum. Você tem algo sofisticado em mente? Ele riu como um verdadeiro gerente de loja de antiguidades. Aceite o destino que lhe acontecer. Fim do capítulo. Capítulo 88. Existe um item genuíno. O velho cavalheiro olhou ao redor com curiosidade depois de entrar e observou o ambiente. Móveis antigos, janelas escuras e prateleiras baratas com antiguidades aleatórias espalhados aleatoriamente pelos armários, a representação perfeita do que esse negócio tratava. Provavelmente, além do dinheiro arrecadado até agora, não há nada além de falsificações em toda a loja. Mas mesmo assim, o velho senhor, bem vestido para a Cidade Baixa, continuou interessado no que viu. Isso foi até que a voz de Duncan veio da direção do balcão e interrompeu seus pensamentos. Uma forma bem-humorada de vender, riu o velho senhor, para tirar aquilo a que se destina, ignorar os itens envolvidos, essa é uma bela frase por si só. Na verdade, deixando de lado o destino, você também deve ter dinheiro. Duncan sorriu de volta. Felizmente, as coisas aqui não são caras. Você quer alguma coisa? Não estou aqui para comprar nada. O velho cavalheiro parecia hesitante, na verdade. Devido a esta abertura, Duncan interrompeu e bancou o vendedor. Não é preciso comprar. Só dar uma olhada também é bom. Alguma coisa que chame sua atenção. O rosto do velho não pôde deixar de mostrar um traço de desamparo. Isso, tudo aqui é falsificado. Sim, disse Duncan com um olhar razoável, porque alguma coisa aqui seria real. Eu nem tenho segurança para a loja. Isso é para que os ladrões percam mais do que ganham ao me roubar. As bochechas do velho estremeceram visivelmente com essa explicação. Ele provavelmente não esperava que o dono da loja de antiguidades pudesse ter uma atitude tão calma ao dizer algo tão direto. Depois de engasgar por vários segundos, isso.
Aqueles que são bons em se persuadir vão considerar isso uma loja de antiguidades e terão uma experiência prazerosa. Quem não puder vai considerá-lo um supermercado em busca de bons negócios. A menos que você seja bom em se enganar, quem acreditaria honestamente que encontrou um tijolo de ouro dentro de um monte de lixo? Olha aquela tigela ali. Por apenas algumas moedas, você pode desfrutar de um momento de prazer que só quem tem imensa riqueza pode experimentar. O que há para reclamar? A tigela? Essa é a cristalização da nossa indústria moderna, você sabe. O velho ouviu o raciocínio tortuoso de Duncan e ficou atordoado demais para responder. Por um longo tempo, ele ficou olhando para frente e para trás do homem e da tigela até que começou a rir novamente. Então sua visão notou algo brilhando próximo ao balcão, o que fez com que sua expressão congelasse e ficasse séria. Duncan estava seriamente imerso no prazer de fazer negócios quando percebeu a mudança na expressão do velho. Mas antes que o dono da loja pudesse reagir, o velho já havia esticado a mão e agarrado alguma coisa. Essa coisa, o velho cavalheiro puxou uma adaga bem preservada no meio de uma pilha de escombros. Era um item antigo dos desaparecidos que Duncan havia escondido aqui, um dos 2 únicos itens genuínos em toda a loja de antiguidades. A outra era a bala de canhão de ferro fundido colocada mais fundo na pilha de escombros. Duncan inicialmente quis desviar a atenção do velho, mas depois percebeu a luz que vinha dos olhos do sujeito. É o olhar de um profissional que encontrou algo digno do seu tempo. Duncan franziu a testa com o pensamento e olhou para a adaga com um olhar perplexo. Na verdade, não seria grande coisa se ele vendesse a adaga. Não é um item sobrenatural como algumas das outras coisas a bordo do Vanishit, nem corrompe aqueles que o usam. Em essência, a adaga não era diferente da tigela que ele acabou de mencionar. Essa coisa, repetiu o velho cavalheiro, que levantou a cabeça para encontrar o rosto de Duncan, também é bem, na loja. Este senhor disse isso com muito tato, mas a implicação era bastante óbvia, porque há uma coisa real na sua pilha de lixo. Um erro no trabalho ou o quê? Se Duncan não conseguisse descobrir que esse velho cavalheiro era uma pessoa de profissão especializada, então seria ele o tolo a essa altura. Retraindo o sorriso, o miserável dono da loja assume um ar de mística. Viu, eu não disse que você poderia encontrar algo que está fadado a ter. Então ele pigarreou e ficou sério. A maioria dos produtos da loja tem descontos, exceto alguns, como este que você tem em mãos. O velho senhor olhou imediatamente para as prateleiras e confirmou que a maioria dos itens eram na verdade produtos da sociedade moderna. Os preços estão marcados na casa das centenas de milhares como uma verdadeira antiguidade, mas depois do desconto pela cruz com um marcador, são apenas algumas moedas. Isso fez com que o novo cliente se divertisse e se interessasse cada vez mais por esta loja de antiguidades aparentemente dilapidada. Porém, antes que o velho pudesse perguntar o preço desta adaga, a campainha pendurada na porta tocou novamente. Duncan olhou para cima e viu a figura de Nina. Tio Duncan, estou de volta. Nina não levantou a cabeça quando entrou e gritou como é prática comum, o senhor Morris já chegou? Não que eu saiba. Duncan olhou para dentro da loja, estou recebendo. Antes que pudesse falar, ele viu o velho cavalheiro à sua frente tossindo secamente para interromper, meu nome é Morris. Duncan. Senhor Morris. Nina imediatamente exclamou surpresa ao perceber a presença de sua professora. Então, como todo aluno que esbarrou no professor depois da escola, ela ficou visivelmente impaciente e endireitou as costas, boa tarde. Duncan olhou para Nina, depois de volta para o velho à sua frente, depois repetiu esse gesto mais 3 vezes antes de enlouquecer. Eu queria me apresentar desde o começo. O velho abriu as mãos impotente, você ficava me interrompendo então eu não pude. Nina voltou a si e imediatamente percebeu a adaga nas mãos de seu professor. Apressando-se, professor, não compre. Tudo em nossa loja é falso. Duncan lançou um olhar estranho para sua sobrinha, reclamando o quão honesta ela deveria ser por dentro para expulsar seu próprio tio em uma situação como esta.
Embora com o nível de conhecimento que este professor de história tem, o Sr. Morris provavelmente seria capaz de descobrir isso sozinho, independentemente do aviso da jovem ou não. Do outro lado, o Sr. Morris balançou a cabeça ao ouvir o aviso de Nina, depois levantou a mão para colocar a adaga no balcão. Este é real. Nina ficou chocada. Esta adaga provavelmente veio de um século atrás e era uma das ferramentas favoritas dos marinheiros nas cidades-estado de Plende e Lença na época. Mas devido à falência da forja central e à vulnerabilidade dos itens no mar, poucos ainda existem hoje. Os que sobreviveram estão em péssimas condições, Morris disse enquanto pegava cuidadosamente a adaga e tirava a lâmina da bainha. Eu nunca vi um tão bem preservado. Quase parece que ainda estava em uso há pouco tempo. A lâmina é afiada e brilha com luz. Não consigo encontrar uma única falha no corpo da lâmina. Ele também tem uma bainha original, acrescentou Duncan. Se você olhar de perto, verá que tem até uma fivela original na parte de trás da bainha. Quando Morris ouviu isso, examinou rapidamente a bainha e os acessórios presos a ela. A surpresa em seus olhos não podia ser ignorada porque estava literalmente radiante. Isso, eu realmente não percebi agora, céus! É como se isto tivesse acabado de sair de um marinheiro ontem. Se eu não estivesse tão confiante em meu próprio conhecimento, suspeitaria que esta é uma imitação incrível. Mas tem até padrões defeituosos no cabo. Falando nisso, de repente ele começou a duvidar de si mesmo, não é realmente uma imitação. Ao ouvir isso, Nina rapidamente acenou com a mão, tio não consegue imitar algo tão real. Duncan estremeceu com o canto do olho enquanto observava sua sobrinha, suba e faça sua lição de casa. Nina ficou chocada por um momento, não tenho lição de casa hoje. Então leia um livro. Nina mostrou a língua e caminhou em direção à escada em pequenos passos, mas depois olhou para a professora antes de subir os trilhos. Senhor Morris, não se esqueça que você está aqui para me visitar. Claro, tenho muito que conversar com o senhor. Duncan, Morris irradiava um sorriso, você sobe e lê primeiro. Não se preocupe, não vou delatar meu próprio aluno. Nina lançou aos dois homens um olhar desconfiado, como se não acreditasse em nenhum deles, mas sabia que não deveria morrer nesta colina. Fim do capítulo. Capítulo 89, A normalidade de Nina. Duncan coçou a nuca em confusão enquanto Nina subia rapidamente as escadas enquanto ria, porque esse garoto está tão feliz. Então ele ouvia a voz do senhor Morris vindo do balcão. Honestamente, você é muito diferente do que eu tinha em mente, senhor. Grande diferença? Duncan ergueu uma sobrancelha. Qual é a sua impressão sobre mim? Enquanto falava, ele saiu de trás do balcão e mudou a placa de aberto na porta para fechada. Em seguida, movendo uma cadeira, ele gesticula para que o convidado se sente, pois é impróprio deixar o professor em pé para uma visita familiar. Obrigado, Morris acenou com a cabeça em agradecimento. Depois de se sentar, o velho olhou na direção de Duncan com um sorriso gentil e elegante. Não nos conhecemos antes, mas ouvi falar de você de outras fontes, sobre a situação familiar de Nina. Perdoe-me por ser rude, mas pelo que ouvi, Nina tem um tio alcoólatra, viciado em jogos de azar e de temperamento explosivo. Todo mundo me diz que ela está morando em uma casa disfuncional. Como resultado, Nina não tem amigos na escola, nem os outros alunos querem lidar com ela. Duncan estava preparando um café quando suas mãos congelaram ao ouvir a última frase de Morris. Então, percebendo que estava agindo fora do normal, o dono da loja completou a palavra sem pressa e voltou ao balcão com 2 xícaras de café, uma delas oferecida ao antigo professor. Espero que você não tenha essas pechinchas aqui. O melhor café da cidade baixa é assim. Ele sentou-se em frente ao velho com a adaga servindo como linha divisória entre os dois. Estritamente falando, esses rumores são verdadeiros, disse Duncan lentamente. Eu tive uma doença anteriormente, tudo bem, uma doença bastante grave. Eu confiava em espíritos fortes para anestesiar meus nervos quando os analgésicos não funcionavam.
Foi durante esse período que entrei em decadência. Parece que minha condição afetou a adolescência de Nina mais do que eu pensava. Morris observou Duncan cuidadosamente por um longo tempo antes de falar pensativamente, é mesmo? Mas não sinto que você seja alguém que acabou de sair da decadência. Mas como um cavalheiro que nunca caiu na decadência, para começar. E sua inteligência, seu humor, não é como o de alguém que foi influenciado pelo álcool. Falando nisso, ele tomou um gole da xícara sem fazer nenhuma avaliação do café, mas sim do próprio Duncan. Acredito que sou uma boa avaliação dos outros nesse aspecto. Talvez seja porque estou ajustando minha mentalidade relativamente rápido. Duncan riu, seu tom extraordinariamente calmo. Ele tinha que admitir que esse velho via as pessoas com precisão, mas não acreditava que um historiador local pudesse descobrir seu segredo. Nina é quase adulta e eu sou seu único guardião. Eu tenho que mostrar alguma responsabilidade em algum momento. Aspas. Independentemente disso, isso é uma coisa boa para aquele garoto, se essa for a sua opinião. Morris lançou um olhar profundo para Duncan. Ela está em um estágio crítico de seus estudos. Embora muitos digam que só podem ir à fábrica apertar parafusos depois de se formarem na escola pública, eu discordo. O conhecimento em si é um bem valioso e quando mostra a sua luz em algum momento da vida de alguém, será astronômico para o seu sucesso. O velho disse, balançando a cabeça, infelizmente, a maioria dos pais com quem lidei não concorda com essa ideia. A atenção deles está sempre em fazer com que os filhos se formem o mais rápido possível e depois encontrem um emprego. Em relação a esse assunto, Duncan quase conseguiu um tipo de parentesco familiar. Como qualquer professor, Duncan também teve seu quinhão de dizer coisas semelhantes aos pais de seus alunos na Terra. Mas logo, ele retraiu essa mentalidade de parentesco e balançou levemente a cabeça depois de lembrar as condições de vida deste mundo. Porque esta é a Cidade Baixa, Sr. Morris. Sua opinião é realmente sábia e visionária, mas a maioria das pessoas aqui só se preocupará com a capacidade de pagar a conta do próximo mês. Você não pode pedir às pessoas que tenham visões de longo prazo sob tais condições. Na verdade, muitas pessoas estão limitadas pelas grandes dificuldades da vida. O velho professor suspirou como se estivesse magoado com a situação. Desculpe por aproveitar seu tempo assim. Tenho certeza que você também tem seus próprios problemas. No entanto, minhas preocupações parecem desnecessárias depois de conhecer você. Preocupações? Duncan franziu a testa. Aconteceu alguma coisa com Nina na escola recentemente. As notas dela regrediram? As notas dela sempre foram boas, mas ultimamente, ela tem se distraído. Morris pesou seu vocabulário para não causar pânico. Ela tende a se distrair mentalmente nas aulas e a dormir durante as sessões de estudo. Então, na aula anterior de química, na semana passada, ela acidentalmente colocou fogo em uma mesa de laboratório. Isso nunca aconteceu antes, pelo menos nunca com ela. Falando nisso, a antiga professora fez uma pausa e acrescentou, suas notas nos 2 primeiros períodos não caíram muito, mas se ela continuar nesse estado será difícil dizer se ela se formará com louvor. Concordo que as opções são limitadas aos que se formam na rede pública de ensino. Contudo, montar máquinas nas fábricas da Cidade Baixa e manter os núcleos de vapor nas igrejas da Cidade Alta são coisas totalmente diferentes. Como guardião de Nina, peço que preste mais atenção aos estudos dela. Nina tem se distraído da aula ultimamente. Duncan franziu a testa, ela não me contou sobre isso. Uma garota desta idade certamente não lhe contará muito. Morris balançou a cabeça. A princípio pensei que algo ruim devia ter acontecido em casa, ou algo que seu tio alcoólatra havia feito recentemente que afetou seu estado mental. Mas agora, parece que o motivo é totalmente diferente. Duncan não falou por um tempo, apenas tentando lembrar se houve alguma anormalidade no comportamento da criança nos últimos dias. Então, antes que pudesse chegar a algum lugar, a voz de Morris soou novamente. Você a conhece melhor. Aconteceu alguma coisa anormal com Nina recentemente.
Como não descansar bem ou a saúde dela piorar? Duncan ponderou por muito tempo para apenas estender as mãos. Para minha vergonha, não consigo pensar em uma resposta. Ele não conseguia descobrir a resposta porque não conhecia Nina há uma semana. Como ele saberia quais mudanças ocorreram recentemente? Morris não pareceu muito surpreso com a resposta de Duncan, provavelmente porque ele havia reduzido suas expectativas em relação ao tio de Nina, de acordo com rumores anedóticos antes de sua chegada. Falando habitualmente, você deveria prestar mais atenção nela, principalmente para as meninas dessa idade, só o apoio material não basta. Assim que Duncan ouviu isso, um pensamento apareceu de repente em sua mente: será que ela está apaixonada? Falando francamente, essa ideia foi mais ou menos baseada na experiência de Zhou Ming, como professora do povo. Morris mostrou uma expressão um tanto estranha depois de ouvir isso com um olhar ainda mais estranho. É uma escola só para meninas. Duncan pensou a respeito e pareceu sério. Escola para meninas também é possível. Os olhos de Morris se arregalaram ligeiramente. Este velho senhor, que sempre foi fascinado pelos estudos, ficou chocado. Não se preocupe comigo, estou apenas falando hipoteticamente. Duncan soube assim que viu a reação do velho que este assunto poderia ser um pouco exagerado. Seguindo em frente rapidamente para evitar essa situação embaraçosa, vou falar com Nina corretamente, ela deveria estar disposta a me contar. Claro, o velho cavalheiro finalmente voltou a si devido ao choque. Pelo que entendi, Nina é uma criança muito boa e honesta. Se você conversar com ela, tenho certeza que ela não resistiria muito. Duncan acenou com a cabeça. Há mais alguma coisa que eu deva saber? Além de estar distraído, não há mais nada que eu saiba, o velho pensou e balançou a cabeça. Na verdade, vim hoje principalmente para falar sobre esse assunto e saber da real situação familiar dela. Falando nisso, os pais de Nina são. 11 anos atrás, disse Duncan, o registro oficial do incidente foi um vazamento em uma fábrica de produtos químicos no 6º quarteirão. Entendo, suspirou o velho cavalheiro, também me lembro do acidente. Naquela época, minha filha e eu estávamos na encruzilhada quando a comoção começou. Isso causou uma grande debandada de transeuntes em fuga devido ao vazamento químico. Posteriormente, a investigação também disse que muitos cultistas aproveitaram a oportunidade para atacar a Cidade Baixa naquela noite. O coração de Duncan saltou com isso. Em seguida, forçou-se a agir com calma e casualidade. Houve um incêndio na Cidade Baixa naquela noite. Fogo. Não me lembro de nenhum incêndio. Morris franziu a testa. Acredito que você deve ter se enganado. Parece que fui mal lembrado, Duncan disse com um sorriso e pressionou a têmpora. Eu realmente deveria ficar longe do álcool. Fim do capítulo. Capítulo 90, a primeira grande venda da loja de antiguidades. Duncan esperava a reação de Morris. A razão pela qual ele perguntou foi apenas para confirmar a pergunta. Como ele já sabia, pessoas comuns como Morris não tinham ideia da existência de um incêndio. Os únicos que sabiam eram Nina e sua própria memória. Ou, a rigor, até assumir o comando deste corpo. O assunto foi rapidamente ignorado, sem mais perguntas do Sr. Morris. Depois, os dois continuaram conversando sobre diversos assuntos relacionados aos estudos de Nina e como ela estava se saindo nas aulas. Pela conversa, percebeu-se que o velho senhor se importava muito com seus alunos, mas devido ao antigo estilo de vida depravado do tio de Nina, o encontro foi adiado para hoje. E quando o assunto da visita de hoje finalmente terminou, a atenção do Sr. Morris, sem surpresa, recaiu sobre a sua segunda preocupação. O velho olhou para a adaga antiga bem preservada no balcão, e a ansiedade em seus olhos poderia ser vista por qualquer pessoa. Essa coisa, você quer vender? Duncan sorriu imediatamente. Esta é uma loja de antiguidades. É claro que as antiguidades em uma loja de antiguidades devem ser vendidas. Ele pensou bem.
Embora esta adaga tenha vindo dos desaparecidos, se você pensar bem, parece não haver perigo oculto em vendê-la. Há muitas coisas naquele navio fantasma, e nem todas estão relacionadas ao sobrenatural, como esta adaga, por exemplo. Se fosse jogado em outro lugar, seria apenas uma antiguidade comum. Então, por que ele não poderia vendê-la? Comparado com a pilha de falsificações na loja, o armazém do desaparecido era um bom meio de conseguir dinheiro. Assim que a sua linha de pensamento se suavizou, Duncan de repente descobriu que o mundo se tornava cada vez mais amplo. Então ele percebeu algo incrível: ele estava na verdade sentado em um tesouro. Aquelas coisas consideradas lixo nos desaparecidos, como moedas de cobre lascadas ou sucata de ferro jogadas em um canto, são todas tesouros aos olhos desses historiadores. Morris não sabia que pensamentos intrigantes estavam passando pela cabeça do dono da loja de antiguidades. Sua atenção estava toda voltada para a adaga bem preservada à sua frente neste momento. Após um longo período de hesitação, o velho falou cautelosamente: "Quanto?" Duncan. O céu e a terra tornaram-se estreitos novamente. Por quê? Porque ele não sabia quanto definir. Mesmo que herdasse a memória deste corpo na sua totalidade, ainda não saberia que preço estabelecer para esta antiguidade. Esta loja nunca vendeu uma única coisa real desde a sua inauguração. Sem dúvida, ele primeiro descartou a possibilidade de cobrar 2 ou 3 mil solas. Mesmo que a adaga fosse real e excepcional, ela não tem mais de 100 anos, de acordo com os detalhes revelados por Morris. Além disso, não é como se a adaga fosse única. Existem outros por aí, embora em piores condições, mas ainda estão por aí. Em segundo lugar, Morris era o professor de história de Nina. Se ele o massacrasse sabendo o quanto o velho gostava da adaga, isso inevitavelmente deixaria uma má impressão para a garota. Ganhar um pequeno lucro ao preço de arruinar a imagem da sobrinha antes que a professora fosse burra. Qualquer pai saberia que não deveria testar essa teoria. Eventualmente, Duncan só conseguiu balançar a cabeça e sorrir. Ele desistiu e decidiu abandonar o problema. "Você faz uma oferta, senhor Morris. Você é o professor mais respeitado de Nina, e eu realmente não posso cobrar um preço como faria por um cliente comum." Morris ponderou a questão seriamente, mas não por muito tempo. 3.400 solas, esta é minha estimativa, Morris finalmente falou. Ele parecia ter considerado o número um pouco antes de decidir. "Senhor Duncan, você pode achar que o preço é muito baixo, mas leve em consideração a idade da adaga e seu posicionamento histórico. Esse tipo de coleção não exclusiva tem muito desconto no mercado. Claro, o seu estado é excepcionalmente bom, o que é raro, mas nem todos os colecionadores estão interessados nisto." O velho cavalheiro parecia estar a tentar explicar o seu raciocínio para este número, e Duncan também ouviu atentamente. Na Cidade Baixa, as despesas totais de uma família média de 3 pessoas por mês giram em torno de 200 a 300 solas. Isso pressupõe que eles não teriam sobras e que a economia seria muito pequena, mesmo que tivessem. Portanto, o punhal equivalia quase à renda de uma família durante 1 ano e meio. Duncan honestamente não sabia se deveria lamentar como uma loja de antiguidades poderia atingir tanto sucesso em um dia, ou se deveria lamentar a impressionante diferença de poder de compra entre as pessoas comuns e aqueles que vivem na cidade alta. Ou talvez ele devesse suspirar com o quão rico esse velho cavalheiro era. Feito, ele exalou suavemente e disse ao velho com um sorriso: "Não há necessidade de pechinchar e perder tempo com os dois." De qualquer forma, isso representava muito dinheiro para Nina e ele agora, ainda mais do que a recompensa de denunciar esses cultistas. Não muito tempo atrás, ele ainda pensava em como ganhar dinheiro, mas agora descobriu que esse assunto parecia menos urgente. O mundo com certeza era impermanente. Ao contrário da atitude franca do dono da loja, Morris, por outro lado, sentiu que Duncan concordou com o acordo com muita facilidade. Ele até se desculpou por não ter subido mais. "Na verdade, você está perdendo com esse preço.
Pela estimativa normal, a adaga deveria render outros 10 ou 20%. Mas, o velho coçou o nariz e parecia um pouco envergonhado. Gastei um pouco demais em coleta nos últimos dias, então minhas mãos estão com um pouco de dinheiro apertado agora. O velho cavalheiro foi ainda mais sincero do que Duncan imaginava. Acho que é um bom preço, e a diferença no meio deve ser por causa do destino, diz Duncan com um sorriso, e então, como se de repente se lembrasse de algo, ele se levantou e foi para trás do balcão. A propósito, tenho um sorteio para comemorar esta grande venda. Morris observou com curiosidade o dono da loja até ver o pequeno pingente de ametista sendo retirado de um pequeno compartimento atrás do balcão. Os olhos do velho eram penetrantes e ele imediatamente percebeu a etiqueta de uma certa oficina de vidro na peça, que ainda não havia sido removida. Morris, um pingente com efeito calmante. O cristal foi abençoado com a luz orientadora que dissipa maldições e ilusões. Os hipnotizadores antigos usavam isso para proteger seus espíritos dos perigos que espreitam no mundo dos sonhos. Duncan empurrou o pingente com uma expressão séria. Ele protegeu gerações de proprietários no passado e agora é seu por destino. Morris apontou hesitantemente para o rótulo, mas diz que é produzido pela Johnny Glass Workshop. Eu sei, esqueci de tirar. Duncan retirou o rótulo com um rosto inexpressivo. Isto é uma oferta. De jeito nenhum eu teria tantas antiguidades de verdade nesta loja para distribuir, certo? Morris ficou atordoado por um momento, depois não pôde deixar de rir. Ah, você está certo nesse ponto. Muito obrigado pelo sorteio. Com essa coisa, espero que minha filha me importune menos. Ele disse ao aceitar o pingente, depois tocou no bolso e tirou um talão de cheques. Não trouxe tanto dinheiro comigo quando saí. Este cheque pode ser descontado na agência local na encruzilhada. Está tudo bem com você? Duncan sorriu, claro. Ao dizer isso, seu olhar pousou no livreto de Morris. Ele já teve dúvidas sobre esse professor de história quando Nina mencionou o cara, e agora essa dúvida ficou ainda maior. Seja em termos de guarda-roupa ou de palavras cotidianas usadas durante a conversa, o velho cavalheiro claramente não era comum. Ele é sofisticado demais, um traço característico que não é comumente encontrado nem mesmo na cidade alta. Um estudioso desse calibre poderia facilmente conseguir um emprego na única universidade da cidade. Mesmo que outros fatores não sejam considerados, há também outro problema óbvio: pode um professor comum de escola pública gastar tão casualmente a renda anual de uma pessoa em uma única compra? Fim do capítulo. A vontade de vencer, o desejo de sucesso, o desejo de atingir seu pleno potencial. Estas são as chaves que irão abrir a porta para a excelência pessoal.